Realmente, irmãos, essa campanha tem sido um desafio para nós, porque ela trata de um assunto comum, não somente na vida do super-homem, praticamente a única coisa que o enfraquece, que deixa ele fraco, que pode destruí-lo, inclusive. E esse kryptonita veio de outro planeta, né? Veio de Krypton. Então, uma pedra que deixa o Superman fraco mesmo. Agora, nós aqui da Terra, nós seres humanos, também temos uma kryptonita que nos deixa fraco, aqui da Terra. E sobre isso que nós temos falado nesses domingos desse mês de junho. Tudo para que a nossa vida se fortaleça. Então, o objetivo é que a nossa vida se fortaleça e a gente possa eliminar a kryptonita. Então, nós estamos numa série de mensagens. E hoje a terceira vai falar dos efeitos da kryptonita. O que a kryptonita causa na nossa vida? O que pode causar na nossa vida? Então eu estou muito animado e feliz porque hoje veio bastante gente para essa terceira ministração e muitos outros irmãos estão em casa. Então bem-vindos ao terceiro domingo da campanha kryptonita. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, em Gênesis capítulo 4, verso 7. Primeiro livro da Bíblia, capítulo 4, versículo 7, diz assim a palavra de Deus: o pecado o ameaça a porta. Você, assim como eu recebi aqui, por correio, né? A kryptonita, ele está batendo na sua casa lá, te oferecendo, na sua vida. Ele deseja, quer conquistar você, mas você deve dominá-lo. Amém, irmãos? Você deve dominá-lo. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Irmãos, devemos observar o seguinte: tudo na nossa vida é uma questão de escolha. Tudo na nossa vida, você com o livre-arbítrio que Deus te deu, você tem o poder de escolher tudo na sua vida. Tudo. O pecado, ele é algo que nos deseja. Assim como Deus deseja o nosso coração, Deus deseja reinar na nossa vida, deseja nos abençoar, o pecado também nos deseja. E o objetivo dele é escravizar e controlar o ser humano, a fim de nos destruir, nos enfraquecer. Ele é um inimigo sedutor, esse é o grande problema. Ele seduz, ele brilha os olhos, ele seduz a gente, e ele é um inimigo extremamente poderoso. O pecado para nós seres humanos, ele tem um poder, um fascínio, e aí a gente olha para o mundo sem Deus, para muitos homens e mulheres que estão mergulhados no pecado, e você fala para eles, e você fala que ele vai se dar mal, você fala que isso é ruim, você fala que ele pode até de repente morrer e ir para o inferno, mas não adianta, porque o pecado ele dominou a pessoa. Então ele é um inimigo muito poderoso, e é sempre a nossa escolha define qual deve assumir o domínio da nossa vida. Ou você dá o domínio da sua vida para Deus, para o Senhor, para as coisas de Deus, ou você abre uma porta e abre o teu coração e a tua vida para esse pecado, essa kryptonita te dominar. Dominamos o pecado apenas, nós seres humanos podemos dominar o pecado através da obediência à vontade de Deus. É realmente nos curvar, é nos humilhar e obedecer aquilo que Deus está falando, como aquele pai, né? Então hoje realmente é uma crise da paternidade, porque o pai está falando, o filho não quer obedecer. Se nós fôssemos mais obedientes à palavra do Senhor, nós dominaríamos mais o pecado que está dentro de nós. Esse é o objetivo, dominar o pecado. A obediência genuína a Deus fecha a porta para o pecado, bate a porta na cara do pecado, e o diabo está batendo, mas quando ele bater, não abra a porta,
chame Jesus. Agostinho, Santo Agostinho, foi um padre franciscano, um padre do início da igreja, que era muito temente a Deus, mas antes ele era um pecador, ele era um devasso, ele fazia muitas coisas, ele bebia, saía com mulheres, e disse que quando ele se converteu, o diabo vinha visitá-lo para o tentar, e muitas vezes ele caía, mas teve um momento que ele falou assim: não, eu vou pedir para Jesus abrir a porta. Quando o pecado e o diabo bater, eu não vou mais atender a tentação, eu vou mandar Jesus. Então ele fazia isso, e ele venceu, irmãos. E eu quero fazer perguntas aqui, desde o primeiro domingo eu tenho feito perguntas que ninguém quer fazer. Eu quero fazer uma esta noite. Será que alguém consegue obedecer a Deus e não ser dominado pelo pecado? Será que alguém consegue obedecer a Deus e não ser dominado pelo pecado? Aí, irmãos, que a graça de Deus entra em cena. A graça de Deus, ela é algo que vai cobrir as nossas vidas. Essa graça, além de nos salvar, além de nos levar para o céu, esse amor de Deus, essa graça também nos perdoa, ela também nos capacita e nos fortalece para vencer as tentações e criptonitas. Essa graça de Deus nos ajuda a obedecer a Deus. Hebreus capítulo 12, verso 28, diz assim, Hebreus 12, 28. Por isso, recebemos nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de um modo agradável, com referência e santo temor. Então, o escritor de Hebreus está dizendo, olha, retenha para você a graça, como aquele cachorrinho que você pega, ele vem no colo do teu colo, ele pula no teu colo, retenha para você, né? Agora você tem uma escolha, como eu já falei. Para muitos o pecado é como aquele bichinho de estimação, tão bonitinho, vem e você pula no teu colo e fica para você. Mas a escolha que você deve fazer essa noite é pedir para a graça de Deus entrar na tua vida e te cobrir e te fortalecer. A graça de Deus nos capacita então a vivermos do modo que agrada a Deus, o que é impossível pela força humana. Muitos de nós ficam toda semana caindo nos mesmos erros e fica falando assim, eu estou fraco, eu estou desanimado, eu tento mas não consigo. Deus, Ele vai capacitar você com a graça dEle, e assim você ser possível vencer. John MacArthur, no seu livro, intitulado Evangelho segundo Jesus, diz assim, a graça não nos concede permissão para viver na carne. Muitas vezes nós nos apoiamos na graça, Deus me perdoa mesmo. Não tem jeito, eu vou cair, não vai ter jeito, eu vou cair, mas logo, logo a graça de Deus vai me levantar de novo. Está certo esse conceito, mas nós não devemos nos apoiar só nisso, porque senão a nossa vida fica patinando, e vocês sabem que tem um resultado, a vida de pecados, a vida não anda. John MacArthur fala exatamente isso, a graça de Deus não é permissão para você pecar, a graça de Deus é uma capacitação. É um poder que vem sobre você, para você cumprir o propósito dele na sua vida. Muitas pessoas acham que a lei de Deus ela é muito repressora, é muito difícil de cumprir. E muitas vezes a lei de Deus, ela traz constrangimento, não tem prazer, não pode isso, não pode fazer aquilo, eu não sou livre, eu não posso fazer o que eu quero, porque a lei de Deus diz não pode fazer. Então muitas pessoas se prendem nisso e falam assim, é muito chato a vida cristã, porque não pode fazer nada. Mas pelo contrário, irmãos, a graça de Deus, ela permite você uma vida livre do pecado, amém, queridos? Que é o maior inimigo. O maior inimigo nosso é o criptonita, do super-homem é a criptonita, e nosso é o pecado. E Davi, irmãos, no Antigo Testamento, num dos seus salmos, ele fala exatamente o contrário do que essas pessoas pensam, que a lei é pesada. Davi, tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus, a tua lei está no fundo do meu coração.
Então está vendo qual deve ser a nossa atitude, irmãos, para com a lei? Eu tenho prazer na sua lei, Senhor. Ela não é pesada, ela não é dura, que eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Eu me alegro em tua lei, e eu guardo a tua palavra no meu coração. Então está vendo aí a maneira, nós nem entramos nos efeitos da criptonita, mas já estou ensinando para vocês como vencer então essa criptonita. Tudo aqui, conforme o Salmo 48, é uma questão de colocar no coração. Quando você coloca Jesus no coração, quando você coloca a palavra de Deus no seu coração, tudo vai da tua íntima vontade do teu coração. Você não coloca qualquer pessoa no seu coração. Você não coloca qualquer coisa. Mas infelizmente muita gente está abrigando pecado no seu coração, com um bichinho de estimação. E quando o pecado entra, a lei de Deus está fora. Então é por isso que nós falamos, aceite Jesus como o seu Senhor. Quando você fala assim, eu quero que Jesus seja o meu Senhor, você está colocando Jesus no trono da sua vida, no centro do seu coração. Não é por acaso que naquele período do rei Davi, não houve idolatria no reinado de Davi. Muito interessante isso. Davi tinha essa característica de colocar a lei do Senhor no meio, no centro, no coração, e no reinado dele não teve idolatria. Ele também ele encorajava também o seu povo a servir ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua mente, de toda a sua alma e de todo o seu espírito. E não é à toa, irmãos, que Davi não perdeu no reinado dele, ele não perdeu nenhuma guerra, praticamente. Davi então não perdia, e ele fez do seu filho Salomão um grande sucessor, cujos resultados foram extraordinários. O resultado, Davi é um grande exemplo a ponto de Deus chamá-lo, mesmo sendo pecador, mesmo fazendo um monte de coisa errada que nós sabemos que Davi fez, ele foi conhecido como homem segundo o coração de Deus. Porque quando vinha a criptonita na vida dele, ele já tirava. Daqui a pouco eu vou explicar melhor isso. Mas vamos entrar depois dessa introdução a essa palavra, a terceira mensagem da nossa série. Eu quero falar dos efeitos da criptonita. Os irmãos sabem que o Superman, quando ele tinha, os inimigos traziam a criptonita, né? Para ele, Lex Luthor, e no último filme até o Batman tentou destruir o Superman, levando a criptonita para ele, ele quase conseguiu, né? Ele ficava fraco como qualquer ser humano normal. Ele ficava fraco, então ele sangrava, ele suava, ele perdia a força. As pessoas pegavam ele e faziam o que eles queriam. Então eram os efeitos da criptonita. Então nós vamos ver em alguns personagens bíblicos alguns efeitos maléficos que eu quero ter certeza que essa palavra vai entrar na tua vida, no teu coração, e você jamais vai esquecer. Primeiro, irmãos, caso aqui cita a história de um profeta do Antigo Testamento chamado Balaão. Muito interessante a história do profeta Balaão. A história dele está registrada em Números capítulo 22. Balaão então foi chamado pelo rei Balaque, porque o povo de Israel estava vindo invadir as terras, e Balaque pediu para Balaão: Balaão, amaldiçoa esse povo de Israel, porque ele era conhecido como um grande profeta lá naquela região, e tudo que ele abençoava ou amaldiçoava dava certo. E o rei mandou fazer isso: amaldiçoa aquele povo. E Balaão olhou e falou assim: não posso, eu só vou fazer o que Deus pedir para eu fazer. Só que Balaão aceitou presentes no seu coração, aceitou riquezas. Um profeta que deveria ter o coração 100% voltado para Deus, mas ele agasalhava no seu íntimo cobiças, desejos contrários então à vontade de Deus. E nós olhamos para a história dele e vemos que nós muitas vezes também somos assim, mesmo adorando ao Senhor, mesmo estando na igreja, mesmo conhecendo ao Senhor, querendo ter 100% o coração em Deus,
partes do nosso coração deseja, então, cobiças no seu íntimo. Ele até aparenta ser obediente, mas acabou sendo seduzido pelas ofertas do inimigo. Então, tanto é que Deus precisou, você conhece essa história, né? Apareceu um anjo com uma espada lá, e o jumento, então, que estava junto com dele, parou, não queria andar. E ele começou a bater na jumenta, e a jumenta estava vendo o anjo, mas Balaão não estava vendo. De repente, então, a jumenta fala com ele: pare de me bater. E aí Deus revela o anjo do Senhor que apareceu lá e falando assim: olha, não adianta você ir contra o povo de Deus, falou para Balaão. Aí Balaão falou: puxa, eu estava certo, eu não posso ir contra o povo de Deus. Só que no seu coração, a história mostra que se nós realmente queremos, cobiçamos alguma coisa que Deus já comunicou a sua vontade sobre a questão através da Bíblia ou através da oração, e nós não oramos a respeito, vai dar ruim. Então, se Deus já falou para você não fazer uma coisa, não insista. Balaão mesmo assim ele insistiu. Se mesmo contrário à vontade de Deus ainda insistirmos e queremos queremos o que Deus não quer, a palavra de Deus diz que Ele vai nos dar mesmo assim. Olha como Deus é, né? Ah, você quer isso? Tudo bem, eu vou te dar, mas você vai se dar mal com isso aí. Você está insistindo com isso? Tudo bem, eu vou conceder isso, mas você vai ver o resultado. Nós sempre ficamos numa posição favorável e prejudicial quando pedimos apaixonadamente. Então nós somos muito apaixonados, nós nos apaixonamos por muitas coisas nessa vida. E nós falamos para Deus: Deus, eu quero isso, me dá isso. E Deus falou: isso não vai ser bom para você. Foi o que aconteceu com ele. Esse é o coração da idolatria que nós falamos domingo passado. Nós identificamos algumas criptonitas. Colocar de lado o que Deus revela claramente, a fim de se satisfazer os nossos desejos e anseios contrários ao caminho de Deus. Se, como Balaão, continuarmos sempre em teimosia e desobediência, as consequências podem ser tão severas quanto a morte. Então, primeiro personagem aí fala sobre isso. Ezequiel 12:2 tem uma expressão muito interessante, que diz assim, Ezequiel 12:2. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos aonde? Dentro do seu coração. Tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Ou seja, você está orando para Deus, está questionando Deus: Deus, por que o Senhor não me dá isso? Por que o Senhor não me dá aquilo? Mas o que está acontecendo? Está guardando idolatrias no seu coração. Fica claro, irmãos, que a idolatria era no coração, era no íntimo. Não era externa, como imagens de esculturas, árvores como templos, ídolos erguidos por mãos. Mas a idolatria estava no coração. Israel, irmãos, se tornava fraco. Israel, irmãos, ficava abrigando desejos contrários à vontade de Deus e aí enfraquecia. Preste bem atenção, amados irmãos, a idolatria está enraizada em desobedecer ao que Deus revelou claramente. Não adianta insistir, tem coisas que não adianta insistir. Se nós confessarmos a Jesus Cristo, como eu acredito que muitos de vocês aqui são crentes, já confessaram Jesus Cristo como seu Salvador, mas somos claramente desobedientes à autoridade dEle, isso mostra a forma mais enganosa de idolatria. Então, irmãos, toda semana eu tenho mergulhado nessas questões e tenho olhado para a minha vida. Eu fico falando: Deus, eu vou pregar essa mensagem domingo, mas eu preciso cumprir exatamente o que está aqui.
Eu preciso, meu Deus, estar firme nessa questão, para que os irmãos entendam e o Espírito Santo haja no coração de todos. Temos proclamado que somos salvos pela graça de Deus através da fé, e isso ela é verdadeira. Mas temos enfatizado amar uns aos outros, ser feliz, curtir a nossa vida, servirmos uns aos outros, cantar músicas lindas e maravilhosas no louvor e na adoração, exercer uma boa liderança e ter uma igreja linda. Eu acredito que esse seja o desejo de todos nós, de nós proclamarmos, enfatizarmos e fazermos essa igreja ser linda, esse jardim ser florido. Mas será que estamos negligenciando a importância da santidade, da pureza sexual, da submissão a Deus e a abstinência dos pecados? Isso faz parte também da nossa busca como igreja. Será que temos avisado aqueles que amam, que nós amamos, temos avisado a eles a fugir das coisas pecaminosas, do homossexualismo, da fornicação, da bebedeira, das piadas indecentes e ofensivas, da amargura e da falta de perdão? Será que nós temos também pregado contra a fofoca, a maledicência e tudo que o Novo Testamento condena? Ou só queremos vir à igreja para ouvir uma música bonita, um ambiente agradável, com tudo que a igreja pode oferecer, e nós não estamos ligando para essas situações? Será que podemos criar um Jesus legalzinho, um Jesus bonzinho, um cristianismo legal, que não confronta os caminhos que a gente está seguindo, que muitas vezes da nossa cultura, tudo é normal, né? Hoje eu ouvi a seguinte expressão, né? As pessoas hoje não estão mais se casando, elas estão só se juntando, são namorados, vão morar juntos. Hoje casamento está fora da moda, ninguém mais casa, as pessoas se ajuntam, as pessoas elas passam por cima de tudo, porque se não der certo separa e não tem problema na justiça, não tem problema na igreja, problema de moral. Então será que nós estamos condenando esse tipo de pensamento, ou nós estamos deixando? Isso é normal, isso é da cultura. Podemos fugir de abordar o que Deus odeia, e apenas falar o que a sociedade agrada, o que a sociedade gosta de ouvir. Mas essa campanha desse mês está sendo dura para nós, mas está revelando uma verdade, que nós não podemos brincar com criptonita, e que nós devemos ajudar as pessoas e condenar os pecados, não o pecador, mas condenar essas práticas. Podemos alargar o caminho da salvação, andar pelo caminho largo. Jesus disse que isso poderia acontecer. Ele diz: andai pela porta estreita. É difícil, mas vá por ela, porque existe um caminho largo e muitos se perdem nesse caminho. Nós não podemos alargar o caminho da salvação e nos encaixarmos à nossa vontade, como nós queremos. Será que criamos um Jesus então diferente? Hoje está sendo pregado um Jesus diferente. Então o primeiro efeito da criptonita foi o efeito de Balaão. Ele guardava no seu coração, então, ele queria estar 100% para Deus, ele queria só profetizar as coisas de Deus, mas ele aceitava coisas do seu coração, e isso não é possível. O segundo caso de pessoas que tiveram um efeito desastroso é o caso de Saul, do rei Saul. Nós até falamos dele na primeira ministração, do primeiro domingo. Deus ordena ao rei Saul que ele matasse a cada amalequita, entre naquela cidade e destrua tudo, o gado, as mulheres, as crianças. Deus era duro naquela época, e não é diferente hoje também. Ele tem falado à sua igreja também isso, mas Deus mandou destruir todos, homens, mulheres, crianças, até os animais. Mas Saul não fez isso. Ele fez parte disso. Ele pegou o tesouro, guardou lá para o santuário, mas ele protegeu o rei dos amalequitas e guardou lá algumas outras coisas.
Ele não matou o rei e o manteve vivo, desobedecendo às ordens do Senhor. O profeta Samuel, o profeta de Deus, vem a ele então e orienta e o confronta severamente. É como o pastor Rodrigo está sendo nessas campanhas aqui, está vindo confrontar severamente a criptonita na sua vida, na minha vida primeiro e depois na vida de vocês. Vamos ver então o que diz o profeta Samuel no capítulo 15, verso 22. A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como um pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Irmãos, isso está acontecendo toda hora. Isso que Saul fez, o espírito arrogante que diz: não, isso aí não é para mim, não, eu não tenho criptonita, não, o pecado não me atinge, eu posso fazer o que eu quero, nada vai me atingir, ninguém vai saber, eu posso continuar adorando a Deus e fazendo algumas coisas. Não, um espírito arrogante, irmão, é semelhante, um espírito rebelde, é um pecado semelhante ao de feitiçaria, é algo que desagrada muito ao Senhor. Então Deus tirou ele do trono, ele ficou lá chorando. Vocês sabem a história de Saul, terminou amargamente ali. Davi precisou lá tocar uma harpa para alegrar um pouco o coração dele, porque os demônios o envolveram, a depressão, a angústia, tudo foi sobre ele. E eu temo, irmãos, que é isso que está acontecendo com muita gente hoje. Não quer aceitar o Jesus, não quer aceitar pedir perdão pelos seus pecados. Saul tenta negar. A história continua aqui, é muito interessante. Ele começa a inventar desculpas, porque o senhor não veio, então eu precisei fazer isso. E Saul, em determinado momento que Samuel fala isso, ele diz: eu pequei, Saul, puxa, eu errei mesmo. Ele assumiu o erro. Que legal, né? Você pode pensar, puxa, que bom, ele admitiu, então ele vai ter o perdão. Só que veja o que aconteceu. Parecia tudo correto, mas veja quais foram as primeiras palavras que ele diz a Samuel logo depois que ele admitiu que pecou. Isso está em 1 Samuel 15:30. Ele falou: pequei. Mas ele chama Samuel no cantinho e diz: Samuel, por favor, Samuel, me honre na frente dos meus soldados, dos meus líderes, diante do povo, porque eu fiquei envergonhado. Eu fui envergonhado. Eu admiti que, eu não posso admitir aqui diante de todo mundo, mas eu admiti. Agora me ajude, Samuel, fale para o povo, me honre na frente dos líderes. Em outras palavras, Saul diz assim: você me envergonhou, pastor, o senhor me envergonhou diante das outras pessoas. Agora, por favor, corrija isso que você fez. Então, na verdade, ali, Saul não se arrependeu de verdade. O foco da sua tristeza, ele ficou triste, mas o foco era ele mesmo, porque ele tinha uma imagem, ele não podia baixar. A vergonha, o constrangimento e a possível perda da liderança e até do seu reinado. Ele se arrependeu sim, mas só porque foi descoberto e porque isso iria prejudicá-lo na sua liderança. Agora, irmãos, comparando com o rei Davi, que também pecou, também errou feio, errou até mais feio que Saul até, né? Davi também pecou terrivelmente, cometeu adultério, encobriu o pecado, seu pecado, assassinou o marido daquela mulher, uma situação horrorosa, inimaginável de um grande homem de Deus. E o profeta Natã, o outro profeta, veio até Davi e o confrontou também, severamente. Então você veja que essas mensagens como a de hoje, dos outros domingos, não é muito incomum, acontece mesmo, porque Deus quer agir, Deus quer transformar. O profeta Natã vem a ele, orienta por Deus a confrontá-lo. Ele diz: mas a reação de Davi foi muito diferente de Saul, muito diferente. Davi, a Bíblia diz que ele caiu com o rosto no chão e chorou durante 7 dias. Rasgou as suas vestes, se humilhou, chorou amargamente o seu pecado.
Ele não se preocupou com o que os outros líderes iam pensar do seu rei. Para ele não interessava o que os outros estavam pensando. Ele se interessava de fazer um concerto com Deus, um arrependimento genuíno. Ele mesmo clamou assim a Deus: Deus, eu pequei contra ti. Então, quando a gente peca, não é contra a esposa, contra o pai, contra a mãe. Em alguns casos, sim, você tem que pedir perdão, mas primeiro você peca contra Deus. Deus falou para você isso, e você mesmo assim fez. O foco da tristeza de Davi estava na tristeza de Deus, não na tristeza dele. Então ele queria se remediar ali, porque ele feriu o coração de Deus, e não podia ter feito isso. Então por isso que ele é chamado homem segundo o coração de Deus, porque ele entendeu que o foco não era nele, mas estava em Deus. Muitas vezes nós nos abrimos como líderes, e nós confessamos o pecado por medo de ser descoberto, ou do pecado me desqualifique para eu continuar na igreja, na turma, sendo aceito, porque o que vão pensar de mim, se eles descobrirem que eu faço isso. Mas é bom que eles podem até saber disso, mas você está perdoado por Deus. Não importa, porque o teu foco tem que estar na tristeza de Deus e não na dos outros, nem de si próprio. Então Davi é um grande exemplo para nós, irmãos. E o terceiro e último caso aqui do efeito da criptonita. Então Davi foi perdoado. Quando o foco é o relacionamento com Deus, e como o pecado impede e separa-nos da intimidade de Deus, Davi não queria abrir mão da intimidade que ele tinha com Deus. Então ele pediu perdão, ele se humilhou porque ele não queria ficar distante do Senhor. E assim, porque ele entende aquilo que tinha ferido o coração de Deus, e que a tristeza de Deus poderia então ele produzir um arrependimento genuíno. O terceiro caso aqui é o caso de Sansão. Como neutralizar os efeitos da criptonita? Esse é o nosso objetivo essa noite. Deus revelou o nosso destino através da vida de Sansão. Deus revelou isso. Sansão flertou com a desobediência a todo momento. Todo momento. Então ele gostava daquela mulher, ele deitava na cama com ela. A família dele já tinha dito para ele que ele tinha que se casar com uma menina boa, mas ele queria aquela, mais bonita, mais formosa aos olhos, mais atraente, ele queria. Então ele ficava com ela, só que ela era uma sedutora, é a criptonita. Então, Sansão começou a flertar com a criptonita, começou a desobedecer. Ele era um juiz, o Espírito do Senhor entrava nele, o fazia ficar forte, mas ao mesmo tempo então ele flertava. Isso tornou para ele um padrão na vida dele, um costume. Isso fez com que toda semana ele fazia a mesma coisa, entrou tipo de um vício. Então tudo que se repete muitas vezes na nossa vida se torna um costume, e esse costume pode ser muito prejudicial. Sansão então pagou um preço terrível quando a criptonita roubou a sua força. A soberba, a Bíblia diz em Provérbios 16, 18, a soberba procede à ruína. Aliás, quase todos os que caíram no efeito das criptonitas foram soberbos, né? Saul foi soberbo, Balaão foi soberbo, e Sansão também brincou, foi soberbo. E a altivez do espírito, a queda. Provérbios 16, 18. Progressivamente, Sansão foi deixando de lado o seu chamado. Escuta agora. Você que é crente do Senhor Jesus e tem um chamado de Deus para ser santo, para servir ao Senhor no ministério, qualquer coisa. Sansão tinha o ministério de juiz, de defensor do povo. Ele deixou de lado o seu chamado para viver as suas paixões, as paixões na sua vida. Deixou. E eu lamento, irmãos, hoje de manhã cortou-nos o coração quando a gente teve que desligar alguns membros a pedido, porque alguns deles têm deixado então de seguir ao Senhor.
O grande problema é quando o prazer toma a dimensão mais importante da vida, o prazer da carne. Esse é um problema. Porém, isso se torna um mal muito maior quando o supérfluo se transforma em prioridade. Então, aquilo que não é para ser prioridade se torna prioridade. E aquilo que é para você colocar como uma prioridade da sua vida, você deixa em segundo, terceiro ou em último lugar. Então, quando o supérfluo se transforma em prioridade, a criptonita consegue seus efeitos maléficos. Sansão substituiu a confiança em Deus pela força das suas próprias mãos. Ele era forte, ele era formoso, ele tinha status, ele tinha seguidores, ele tinha tudo, ele não precisava mais do Senhor. Então, quando isso acontece, a queda é certa. Ele passou a não conseguir mais operar com seus poderes sobrenaturais que ele tinha antes, que Deus tinha dado a ele. Vocês sabem a história, né? Ele contou o segredo, ela cortou o cabelo, porque a criptonita, ela não dá tréguas, ela mata mesmo, ela destrói, ela enfraquece. Então, irmãos, ela cortou o cabelo e o nazireu não podia cortar o cabelo. Aí deixou ele fraco, amarraram Sansão, furaram os olhos dele e ele foi humilhado. É certo que ele lá na prisão se arrependeu, o cabelo dele voltou a crescer, só que ele, os irmãos conhecem a história, ele destruindo lá o povo filisteu, ele acabou morrendo junto na destruição do templo. A força dele voltou, mas só voltou quando ele se arrependeu. Então, irmãos, agora para encerrar a segunda parte da mensagem, como neutralizar os efeitos da criptonita? Como? Eu tenho umas dicas para dar para vocês aqui. Primeiro, buscando autoridade e poder e coragem. Nós temos feito alusão ao Superman, né? E nas histórias em quadrinhos, nos filmes, ele é imbatível mesmo, né? Nenhum outro herói pode contra o Superman, nenhum outro herói, nem inimigo, por mais poderoso que seja, é capaz. Por quê? Porque ele tem coragem. Ele tem, irmãos, autoridade e poder. E eu quero dizer que esta autoridade, esse poder e essa coragem, para nós filhos de Deus, crentes em Jesus Cristo, está na pessoa gloriosa, fabulosa, extraordinária, poderosa do nosso eterno Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Está ligado? Então o nosso foco, irmãos, do nosso poder, da nossa coragem, da nossa autoridade está nele. Então vamos ver o que ele diz. Veja com qual autoridade havia no próprio Jesus os discípulos dele. Em Marcos 1, 22, diz que eles se maravilhavam-se com a sua doutrina. Pode passar os textos bíblicos para os irmãos? Maravilhavam-se com a sua doutrina, porque os ensinava como quem tinha autoridade e não como os escribas. Jesus tinha poder e autoridade, então ele ensinava com essa doutrina que ele tinha. João 20, 21, assim como o Pai me enviou, eu envio a vocês. Então essa mesma autoridade, esse poder estava sobre Jesus, ele deu para nós. Em João 14, 12 diz, aquele que crê em mim, fará também as obras que eu fiz. Como neutralizar os efeitos da criptonita, se enchendo, irmãos, desses textos, e falando assim, eu vou cumprir vou viver esses textos. E o último deles em Atos dos Apóstolos, vendo a coragem de Pedro e João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, mas eles ficaram admirados, e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Como neutralizar os efeitos da criptonita do pecado, estando próximo de Jesus? Entregando seu coração a Jesus. Não adianta você lutar contra a criptonita desse mundo, longe de Jesus. Só com Ele no seu coração, próximo de você, ouvindo a sua palavra, recebendo da sua força. Superman tinha o seu poder da radiação do sol. Então bastava ele estar em contato com o sol, ele já eliminava a criptonita, na hora, ele voltava a ficar forte. Nós precisamos estar olhando para o sol da justiça, para a grande estrela da manhã, que é o Senhor Jesus Cristo. Dele nós vamos ter a nossa força. Amém, irmãos? Que a força e a coragem, da onde vinham?
A resposta é que eles haviam estado com Jesus, caminhando na presença de Jesus. Eles eram homens de santidade, separados mesmo. Se mantinham longe da criptonita e escolhiam estar próximo. Jesus ia para Galiléia, eles iam. Jesus ia para Cafarnaum, para Jerusalém, eles iam atrás de Jesus, aonde quer que ele fosse. Assim nós também, irmãos, temos que andar colado com o Senhor Jesus. Por isso é que eles tinham grande autoridade, grande poder, grande coragem. A santidade, irmãos, a santidade é a porta para a intimidade com Jesus. Sem ela, ninguém verá Deus. Infelizmente, a igreja de Corinto, nós estudamos no início da campanha, a igreja de Corinto, ela foi o contrário disso. Lá haviam crentes fracos, crentes doentes, que não tinham força. O que queremos dessa geração? Daniel capítulo 11, verso 32 fala: o povo que conhece a Deus, o seu Deus, fará proezas. Então Deus quer que você tenha uma vida extraordinária, cheia de autoridade, de poder, de coragem, de santidade, para que esta é a chave para a tua vitória, para os efeitos da criptonita. E o segundo e último efeito contra a criptonita é a busca mesmo do verdadeiro arrependimento. Falamos isso até domingo passado, mas eu gostaria de repetir brevemente. Atos capítulo 20, verso 22, 20 a 21 diz, vamos ler juntos com o pastor? Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus em arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então a mensagem de Paulo, a mensagem da igreja primitiva era o verdadeiro arrependimento. E ele não deixava de pregar isso que nós temos pregado aqui nos últimos domingos. Isso era comum na igreja primitiva, a pregar sobre o arrependimento, sobre o pecado, sobre o poder de Jesus. Paulo diz que não deixou de pregar nada que fosse proveitoso. E depois acrescenta que aqueles que querem ser salvos precisam dar um primeiro passo, preciso arrepender-se do pecado. O arrependimento então é obrigatório para aceitar Jesus Cristo, para se tornar um filho de Deus, não é opcional. Então, querido irmão, entenda uma coisa, para eliminar o efeito da criptonita, a tua fraqueza, é preciso realmente ter um verdadeiro arrependimento. Não entrando num relacionamento com Jesus, a menos que tenhamos nos arrependido completamente, os padrões do pecado continuarão. Toda semana, todo dia, toda hora. É preciso então continuar com um relacionamento sério com Cristo. Vimos no domingo passado a história de Angela e Justin. Lembra dessa história? Aquele casal no restaurante, estavam ali. A história deles, irmãos, é a história de um casamento. Mas de um casamento que estava sendo dividido com os ex-namorados. Não pode. Ela amava profundamente a Justin, o seu marido, mas era o seu favorito. Tinham outros, né? Nunca soube que a aliança do casamento para Deus é algo sério, muito sério, e que muitos de nós não entendemos isso. O nosso relacionamento com Deus é idêntico ou parecido com o relacionamento conjugal. Nós temos que ter 100% do amor com o nosso cônjuge, não pode ter outros, assim como também Jesus. E se tivermos, precisamos cortar. Então esta noite é deixar bem claro para você, é indispensável cortar todos os laços com todos os amantes do mundo, todos os amantes, tudo que te separa, tudo que te prejudica. Essa decisão seria o começo ou o primeiro passo
para entrar em aliança com o seu cônjuge. No caso da Ângela, ela precisava romper com os outros para ter um relacionamento fiel com o Justin. Mas o que foi que ela fez? Vocês lembram da história? Ela se levantou e saiu. Ela não quis. E Justin ficou lá sozinho na mesa com os outros. Então é isso que muitos têm feito. Lucas 13:3 diz: se não se arrependerem, todos vocês perecerão. Todos vocês perecerão. Os discípulos de Jesus anunciavam a mesma mensagem. Atos 2:38. Arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos seus pecados, e receberão o dom ou o poder do Espírito Santo. Então, a palavra é clara: arrependam-se e sejam batizados. As pessoas não gostam muito de quando falamos sobre a necessidade de arrependimento, porque você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Mas isso não faz sentido algum, porque arrependimento, irmãos, é um dom de Deus, é algo bom, é uma coisa boa, é algo maravilhoso demais, porque é algo que liberta, é algo que vai dar um poder para você. Então, não saia daqui hoje pesado, saia daqui hoje alegre, livre, porque você pode falar assim: Senhor, eu vou me arrepender disso. Isso não é um peso para mim, porque é um dom de Deus. No grego, no Novo Testamento, é a palavra metanoia. Essa palavra metanoia está usada mais de 50 vezes, significa mudança de mente. Então o que nós precisamos, é isso que Deus tem trabalhado em nossos corações, é uma mudança de mentalidade. Mas não é só isso da mentalidade. A enciclopédia britânica Barker traduz metanoia como mudança na personalidade inteira. Mudança da personalidade inteira, de um comportamento pecaminoso que nós temos para Deus. Então a mudança completa, realmente é uma mudança que vai regenerar o nosso coração, a nossa mente, dos pensamentos poluídos que a criptonita deixou. Eu posso, irmãos, concordar na mente, eu tenho que me arrepender, eu tenho que largar isso. Muitos de vocês admitem, eu preciso deixar de fazer isso, na sua mente. Eu me arrepender na mente, mas não ser inteiramente convencido a mudar o seu comportamento, porque muitas vezes nós somos como os animais, né? Eles já estão sugestionados, e a nossa mente que é uma coisa, mas quando a gente chega ali, quando a gente sente o cheiro, é uma reação automática. A pessoa que é muito mergulhada na criptonita, ela já responde automaticamente. A mente diz que está errado, mas ele já responde aquilo, e quando ele já vê, ele já fez. O palavrão já soltou, ou a tentação já apareceu, ou na internet, ou na rua, ou nos lugares. Quando você vê, já se desviou, já entrou em lugares que você não queria entrar. Quantas vezes isso tem acontecido? Você já pensou nisso? Na mente você sabe que é errado, você sabe que tem que ter a metanoia, mas quando chega na hora, tudo muda. A tentação vence. Esse é o problema de muitos, até crentes em Jesus Cristo, ainda têm desejos pelo pecado e não resolveram isso ainda. Esse desejo atua como criptonita, e quando a tentação bater, não tem força para vencê-la. Esse é o problema. A pessoa não se fortalece antes, aí quando chega a tentação, vence. Camarada, porque ele não se encheu de autoridade, de poder, de graça, de tudo isso que nós temos falado. Mas o arrependimento for a mudança da personalidade inteira, então o arrependimento começa a mudar a mente, sim. A ótica muda, o olhar muda, porque o teu olhar está em Cristo. A metanoia acontece, mas tem que ir lá no fundo, vai até as emoções, vai até as entranhas, o mais íntimo desejo penetra no coração. Então o que nós precisamos essa noite, irmãos, para matar o efeito da criptonita, é você falar assim: Senhor, entra lá no mais íntimo, na minha mente, na minha metanoia, muda tudo, meus desejos mais íntimos, eu permito o Senhor entrar.
que você fala assim, eu aceito Jesus, mas só uma parte do teu coração, ele penetra só uma parte, não, ele quer penetrar no mais fundo, ele quer mudar a tua mente. Somos persuadidos lá no fundo do nosso ser, por isso que Jesus diz, pois no coração, Mateus 15, 19, por isso que Jesus, ele é enfático quando ele diz isso lá para aqueles irmãos, pois no coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Mateus 15, 19. Então Jesus está deixando bem claro, se o arrependimento fosse apenas uma mudança de mente, Jesus não, ele diria na mente, mas ele não disse na mente, ele disse do coração que sai. Então, o coração é mais lá dentro, é o âmago do ser, é tudo, é o pensamento, é tudo, é a expressão máxima da tua vida. Então o arrependimento é algo que acontece lá no fundo do ser. Na igreja, a pessoa que não se arrependeu é aquela que diz, falei isso domingo passado, vou repetir aqui, eu escolho o que é melhor para a minha vida, sou eu que escolho, eu decido o que é melhor para a minha vida. Muita gente fala assim, essas pessoas não têm o fruto do arrependimento, mas o verdadeiro crente que quer mudar diz assim, eu escolho o que Deus diz que é o melhor e certo para mim, para a minha vida. Eu decido entregar para Jesus as minhas escolhas, Ele decide o que é certo para mim. Então se Ele está dizendo que não é para entrar naquele lugar, não é para sentar na mesa do bar, não é para eu aceitar o convite da mulher do meu trabalho, que está me seduzindo, ou aquele convite daquele menino bonitinho da escola, da faculdade, que está me tentando muito. Se ele está falando para eu me afastar dele, eu vou me afastar. Então eu estou interessado, eu escolho o que Deus quer que eu faça, não o que eu acho que é certo para mim. Amém, irmãos? Então assim você começa a mudar, não só a sua metanoia, a mente, mas lá no íntimo. E terminando esta noite, irmãos, como o Senhor inicia e mantém um mover espiritual em nossa vida, numa pessoa, na igreja, como que Ele pode manter? Você pode sair daqui hoje transformado, mudado, você pode aceitar então, neutralizar os efeitos da criptonita, se encher do poder, mas como na segunda-feira, na terça-feira, semana que vem, daqui um mês, você vai manter a tua vida em Deus? Como você vai manter isso? A resposta, irmãos, a essa pergunta tão importante é: o seu coração é o lugar onde começam todas essas coisas. É você colocar Jesus no seu coração de forma verdadeira. O seu coração é o lugar onde vai germinar os propósitos de Deus. O propósito de Deus, tem que buscar isso, o lugar onde o Espírito Santo vai habitar e vai agir. Então você fala assim, me usa, eu quero ser usado por Ti, enche o meu coração, não deixa mais eu pensar mais nada fora do Senhor. Vai começar então as vontades poderosas de Deus na sua vida. Quando você começar a experimentar isso, os efeitos da criptonita vão ficar longe. Eles vão tentar se aproximar de você, mas eles não vão mais te levar, não vão mais te enganar, porque você deixou Jesus transformar a sua vida. Mas se o seu coração estiver cheio de sonhos, desejos, escolhas feitas à revelia à vontade de Deus, não vai dar certo. E se o seu coração, e se no seu projeto de vida, que você tem sonhado, que você tem buscado, nada tem a ver com os propósitos de Deus para a sua vida, também não vai dar certo. Lembre-se, irmãos, que Judas Iscariotes, que traiu a Jesus Cristo, andava junto com Jesus lá. Mas Jesus, a sua vida com Jesus, ele era o tesoureiro lá dos discípulos, tinha agenda com Jesus. Mas Judas tinha uma agenda paralela. Judas tinha outros planos, tinha outras ideias. Por isso deixou a criptonita o alcançar. Ou Saul, que resolveu dar uma ajudinha para Deus, e para que Deus o abençoasse, e fazendo o que ele queria fazer. E olha o que aconteceu com ele. Ele abrigou ídolos no seu coração.
Desejos humanos e cobiças parecem muitas vezes ser boas, mas na verdade são ídolos dentro do nosso coração. E para esses, o efeito da criptonita é mortal. Temos que romper com nossos velhos amores. Aquilo que tem te afastado de Deus, tem que romper com isso. E o arrependimento, irmãos, é obrigatório. Não encontramos num relacionamento com Jesus, a menos que tenhamos um arrependimento verdadeiro, genuíno. Um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Achamos que chamar as pessoas ao arrependimento é falta de amor e delicadeza. Talvez esteja pensando nisso. O pastor está sendo muito duro, está chamando todo mundo ao arrependimento. E isso está sendo muito duro, mas na verdade isso é o amor. Isso é um cuidado. Isso não é falta de delicadeza, não é. É, na verdade, o cuidado e o amor genuíno que Deus tem para com seus filhos, de tirá-los da ignorância, que muitos de nós têm vivido. Amados irmãos, eu gostaria nesse momento que você chegasse às seguintes conclusões da ministração agora. Peço que você agora feche seus olhos e vá pensando em tudo que foi dito aqui. Você, meu amado irmão, foi chamado por Deus para ser um vencedor, um herói, um campeão, alguém que vence na vida, diferente daqueles do mundo que segue as influências do mundo. Você é diferente. Deus tem um plano com você. Deus quer verdadeiramente que você tire da sua vida tudo que te enfraquece. Nesta noite, o nosso desejo é que você seja forte, corajoso. Aproxime-se de Deus. Ele deseja você. Ele deseja dar um poder especial para você. Ele anseia capacitar você. Ele é contigo. Ele acredita que você pode tomar decisões certas na sua vida. Ele quer que você rompa qualquer espírito de arrogância, dizendo não preciso. Deus quer que você tenha uma verdadeira transformação no seu coração, na sua mente. Ele quer que você receba essa transformação na sua vida hoje. Ele quer causar um impacto na tua vida espiritual como nunca você teve. Você ficará tão feliz, que você vai sucumbir rapidinho, vai destruir rápido qualquer criptonita. Qualquer pecado, qualquer investida de Satanás sobre a sua vida será destruída, porque você está cheio do arrependimento, da graça de Deus. Destrua hoje tudo que ele elimine a criptonita hoje, os efeitos da criptonita que estão sobre a sua vida. Receba o destino de Deus para o seu coração. Senhor, nesta hora, Pai bondoso, eu peço que o Senhor sonde a cada coração aqui esta noite. Assim como o Senhor tem ministrado ao meu coração, Senhor, sobre os perigos e principalmente me dando instruções claras daquilo que eu devo fazer, daquilo que eu devo pensar. Que cada um que está aqui ouvindo essa mensagem, Senhor, sendo ministrado, eu sei que o Teu Espírito Santo está tocando em áreas difíceis. Ó Deus, está revelando, está confrontando, Senhor, os efeitos maléficos da criptonita do pecado em nossas vidas, no coração de muitos aqui. Dá a esses irmãos coragem para confessar diante de Ti. E esse é o momento dos arrependimentos, ó Pai. Faz, ó Deus, traz um profundo arrependimento, para que nós possamos eliminar esse mal do nosso meio, Senhor. Nós queremos aqui ver pessoas, Senhor, sendo fortes espiritualmente, sendo salvas por Jesus Cristo. Senhor, então abençoa essa mensagem, e que possamos sair daqui com essa certeza, Pai, de que todos os efeitos serão eliminados da nossa vida, e que nem vai ter ninguém fraco aqui, Senhor, mas todos vão ser fortes espiritualmente. Então, ó Deus, se há alguém aqui essa noite que quer entregar o seu coração a Jesus Cristo, foi convidado por alguém, e que quer entregar a sua vida a Jesus, que possa nessa hora dizer: eu recebo a Jesus Cristo no meu coração, eu me arrependo de todos os meus pecados, eu quero que o Senhor mude a minha mente,
porque eu tenho pensado muitas coisas, já tenho lutado, tentado mudar, mas não estou conseguindo. Mas essa noite eu entrego tudo a Ti, Senhor. Eu me arrependo, eu quero que o Senhor mude a minha mente, o mais íntimo do meu coração, Senhor. Me ajuda, Senhor, a vencer no dia a dia, porque eu caio a todo momento, eu não quero mais isso para mim. Então, ó Deus, eu entrego, e eu quero colocar o Senhor como meu Deus, único e verdadeiro, como meu único e suficiente Salvador. E ó Deus, aqueles que são crentes em Jesus Cristo, eu quero te pedir agora, Senhor, que o Senhor dê um fortalecimento espiritual nesses dias, ó Pai, e que os irmãos experimentem verdadeiramente uma mudança em suas vidas, Senhor. Não deixa mais o inimigo enfraquecer, mas que eles se ergam mais fortes, mais poderosos, para vencer tudo e todos. Essa é a oração que eu te faço, ó Pai bendito, acreditando que essa mensagem não volta vazia, que essa mensagem vai transformar cada um que assim desejar que mude. Em nome do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que nós oramos e recebemos essa palavra hoje e sempre. E todos os irmãos dizem amém, amém. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, irmãos, respondendo essa mensagem, e vamos nos encher com o Espírito Santo de Deus.